O que você sabe sobre a origem da humanidade é, na verdade, uma versão editada, uma narrativa cuidadosamente filtrada, moldada ao longo de milênios para esconder a verdade mais aterrorizante e complexa sobre a gênese da maldade no mundo. Não estamos falando de Adão e Eva e uma simples desobediência no jardim, mas de um evento catastrófico de proporções cósmicas que reescreveu o destino humano. Existe um texto, banido e esquecido, removido do cânone por ser considerado perigoso demais para a doutrina estabelecida. Este registro milenar detalha a queda de seres celestiais, anjos, que desceram à terra movidos pela luxúria e ambição, misturando-se com os humanos e gerando uma raça de gigantes. Eles não apenas pecaram, mas ensinaram à humanidade segredos proibidos, a arte da guerra, a astrologia e a feitiçaria. Essa intervenção, e não a desobediência original, é a verdadeira fonte da corrupção civilizacional que levou o mundo ao dilúvio. Estamos prestes a desenterrar os fragmentos deste apócrifo, o mapa profético que a ortodoxia religiosa fez de tudo para apagar, expondo a história oculta da humanidade. O que foi omitido da Bíblia canônica não é um detalhe teológico, mas a própria fundação da maldade organizada na Terra. O livro de Enoque, especificamente a seção conhecida como o Livro dos Vigilantes, não sugere que a humanidade caiu por conta própria. Ele afirma que fomos ativamente corrompidos por uma intervenção celestial. Este texto apócrifo, aceito apenas pela Igreja Ortodoxa Etíope e rejeitado pelo restante do cristianismo e do judaísmo, detalha a descida de 200 anjos, conhecidos como vigilantes, que abandonaram seus postos celestiais. Eles desceram ao Monte Hermon, na fronteira entre o Líbano e a Síria, e fizeram um pacto solene para se misturar com as filhas dos homens. A motivação primária, segundo o registro, era a luxúria. No entanto, a consequência foi muito além da união proibida. Liderados por Semiasa, esses seres celestiais quebraram a ordem cósmica, mas foi Azazel quem se tornou o arquiteto da decadência civilizacional. Azazel não apenas se uniu aos humanos, mas ensinou-lhes os segredos proibidos do céu. A corrupção não foi apenas moral, mas tecnológica e espiritual. Azazel instruiu os homens na arte da metalurgia, ensinando-os a forjar espadas, escudos e armaduras, introduzindo a guerra organizada e a violência em escala industrial. Ele também revelou os segredos da lapidação de pedras preciosas e do uso de cosméticos, fomentando a vaidade e a sedução. Outros vigilantes se especializaram em diferentes formas de conhecimento proibido: a astrologia, a observação dos sinais celestes para a adivinhação e a feitiçaria, o uso de raízes e encantamentos para alterar a realidade. O mundo, de repente, estava armado, vaidoso e imerso em magia. O resultado imediato desta união cósmica foi o nascimento dos Nephilim, uma raça de gigantes. Eles não eram simplesmente homens altos, mas seres monstruosos, cuja estatura e força eram desproporcionais. O texto de Enoque descreve que a voracidade dos Nephilim era insaciável. Eles consumiram todos os recursos da terra, e quando não havia mais comida, voltaram-se contra a própria humanidade, devorando-a. A violência e o derramamento de sangue se tornaram tão extremos que o clamor da terra subiu aos céus, pedindo justiça. Esta cosmologia, banida por séculos, inverte a culpa. A humanidade não é apenas pecadora por natureza, ela foi vítima de uma contaminação angelical deliberada. O dilúvio, na visão de Enoque, não foi apenas uma punição pela desobediência humana, mas uma limpeza cósmica necessária para erradicar a descendência dos vigilantes e o conhecimento proibido, que havia corrompido toda a civilização. O livro de Enoque detalha inclusive a prisão desses anjos caídos, revelando a estrutura exata do universo e as prisões eternas preparadas para eles. Um mapa profético que a ortodoxia religiosa fez questão de apagar para proteger a narrativa de um Deus que lida apenas com a desobediência terrestre. A história oculta da humanidade começa com a queda dos céus, e não de um jardim. O clamor da terra, saturada pelo sangue e pela violência dos Nefilim, não foi ignorado. A intervenção angelical exigiu uma resposta cósmica, e o livro de Enoque detalha o julgamento que se seguiu, revelando um mapa do universo que transcende a compreensão terrestre. Enoque, o patriarca que andou com Deus, foi levado em uma jornada através das esferas celestiais,
não apenas para testemunhar a justiça divina, mas para documentar a própria estrutura do cosmos. Este texto apócrifo transforma a cosmologia bíblica em algo muito mais complexo. Enoque descreve com precisão assustadora os reservatórios de nuvens, os depósitos de vento, as câmaras do trovão e as fundações da terra. Ele não apenas vê os céus, ele os mapeia, detalhando os movimentos dos corpos celestes e as leis que governam o Sol, a Lua e as estrelas. Essa revelação não era apenas espiritual, era um conhecimento científico-místico que expunha a ordem exata do universo. Um conhecimento que, se fosse mantido, teria desafiado a visão simplificada do cosmos adotada pela ortodoxia. Mais crucialmente, Enoque mapeia as prisões dos anjos caídos. Os líderes dos vigilantes, incluindo Azazel e Semiasa, não foram simplesmente exilados ou transformados em demônios abstratos. Eles foram acorrentados em abismos de fogo e escuridão, em vales profundos e desolados, aguardando o juízo final. Azazel, o arquiteto da corrupção tecnológica, foi amarrado em um deserto chamado Dudael, coberto de pedras ásperas, e a luz foi retirada de seus olhos. O livro de Enoque transforma o dilúvio em um evento secundário, uma limpeza de superfície. A principal ação divina foi a contenção dessas forças celestiais em prisões dimensionais específicas. Mas o texto vai além da história da Gênesis corrompida. O livro de Enoque é fundamentalmente profecia. As seções conhecidas como o Livro das Parábolas e o Livro dos Sonhos introduzem visões apocalípticas detalhadas sobre o fim dos tempos, a punição dos ímpios e, de forma revolucionária, a chegada de um Messias celestial. Enoque é o primeiro texto a desenvolver amplamente a figura do Filho do Homem, um ser pré-existente, escolhido antes da criação do mundo, que atuaria como juiz cósmico. Este conceito moldou profundamente o judaísmo intertestamentário e, inevitavelmente, o cristianismo primitivo, mas foi sistematicamente removido do registro oficial. A exclusão do livro de Enoque do cânone bíblico não foi um erro editorial ou um mero debate teológico, foi uma decisão estratégica para proteger a narrativa da fé. A igreja nascente precisava de uma história de origem coesa e controlável. Um texto que detalhava a corrupção angelical como a fonte primária do mal, que oferecia um mapa cósmico complexo e que apresentava um Messias pré-existente de forma tão explícita, ameaçava a simplicidade da doutrina e a autoridade da nova estrutura eclesiástica. O banimento garantiu que a culpa pela maldade recaísse puramente sobre a desobediência terrestre de Adão e Eva, simplificando a teologia do pecado e garantindo o controle narrativo. A história oculta da humanidade é, portanto, a história do que teve que ser esquecido para que a fé pudesse ser organizada e a narrativa do controle divino pudesse ser mantida sem a interferência dos deuses caídos. O que resta são os fragmentos de um passado que insiste em reescrever a origem da maldade. A exclusão do livro de Enoque não foi apenas a remoção de um texto apócrifo, foi a reengenharia da teologia do pecado. Ao eliminar a figura dos vigilantes e sua contaminação tecnológica e espiritual, a ortodoxia conseguiu isolar a origem da maldade, atribuindo-a exclusivamente ao erro humano, à desobediência de Adão e Eva no Éden. Essa simplificação teve um efeito profundo e duradouro. Ela minimizou a escala da ameaça cósmica e concentrou o foco da redenção na esfera puramente terrestre. A narrativa da fé se tornou mais gerenciável, mais palatável, mas infinitamente menos complexa e assustadora. O que se perdeu foi a dimensão vertical do conflito. Sem a intervenção dos anjos caídos, a história humana se reduz a uma batalha moral interna, ignorando a guerra celestial que, segundo Enoque, precede e define nossa condição. O banimento garantiu que a humanidade esquecesse que a metalurgia, a astrologia e a feitiçaria, artes que levaram à guerra e à decadência, não foram descobertas por engenho humano, mas sim ensinamentos proibidos, sementes de corrupção plantadas por seres celestiais. A história oculta, portanto, não é apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que fomos forçados a esquecer para que a estrutura de poder eclesiástico pudesse prosperar.
O legado de Enoque, contudo, persiste como um fantasma na máquina teológica. Embora banido do cânone ocidental, ele ecoou profundamente no judaísmo do Segundo Templo, influenciando diretamente a linguagem e a expectativa messiânica que moldaram o Novo Testamento. A figura do Filho do Homem, o juiz cósmico pré-existente, é a prova mais clara de que as profecias de Enoque foram absorvidas, mesmo que a fonte original tenha sido censurada. O cristianismo primitivo herdou a profecia, mas tentou apagar o mapa cósmico que a explicava. A verdade sobre a gênese humana, conforme revelada nos fragmentos desenterrados, é que a corrupção não é uma falha inerente ao projeto divino, mas sim o resultado de uma invasão cósmica. A história oculta da humanidade não é uma lenda, é um registro detalhado de uma intervenção que transformou o planeta em um campo de batalha dimensional. A investigação finaliza com a certeza de que a fé que conhecemos é uma versão editada da realidade, onde os deuses caídos foram transformados em meras tentações abstratas. O livro de Enoque não apenas reescreve o passado, ele nos força a confrontar a possibilidade de que o mal que combatemos é muito mais antigo e infinitamente mais poderoso do que a Bíblia canônica nos permitiu crer. O passado foi apagado, mas a ameaça, aprisionada nos abismos mapeados por Enoque, aguarda o juízo final que ele profetizou. A narrativa oficial da criação foi uma estratégia de controle, e a descoberta desses textos é a chave para a verdadeira libertação do conhecimento. A história está completa, mas a verdade, agora revelada, permanece perigosa. Não perca a próxima chave da criação. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.